Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a bênção de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a bênção do amado e querido Espírito Santo, aquele que é conselheiro, que é nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Também profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E declaramos saúde, aonde houver enfermidade, onde houver uma pessoa doente escutando essa oração, que ela seja curada agora. Que toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda infecção, inflamação, alergia ou câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre de Deus na vida dela e logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Profetizo, Pai, portas abertas, prosperidade entrando, bons contratos, bons negócios e o Senhor trazendo um renovo sobre a vida dessa pessoa. E também te pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo, entre nessa casa. A paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa. Senhor, leva embora toda a ansiedade. Leva embora tudo aquilo, Senhor, que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo. Leva embora e que venha tempos de vida, tempos de paz, tempos de alegria na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar algo sobre você. Você estará no lugar certo e as bênçãos de Deus fluirão na sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre sinais de que você está no lugar errado. Mas da mesma maneira que você vai descobrir que você está no lugar errado, o Espírito Santo te conduzirá ao lugar certo. Eu já entendi algumas coisas na minha vida sobre lugares errados. Eu já entendi que existem estações em determinados lugares. Existem portas que Deus abre por um tempo num lugar. Mas não significa que Deus quer que eu viva sempre ali naquele caminho. As coisas mudam e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Essa sensibilidade à voz de Deus é que vai trazer os resultados que você está orando. Ser sensível ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque hoje o que eu mais ouço são pessoas chorando e lamentando por decisões erradas que tomaram. Pessoas que acharam que estavam num caminho certo, mas que andaram num caminho errado. Tem muita gente que está enganada. Um caminho que pensa que está certo, mas está fora da vontade de Deus. Onde há ausência de favor, é porque a direção mudou. Ou algo em você que precisa mudar. Então eu quero dar aqui alguns sinais de que você pode estar no lugar errado. O primeiro sinal é você sente um vazio mesmo tendo sucesso naquele lugar. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, você compreender isso. Então, as coisas estão bem, você está alcançando sucesso, está tendo vitória. No entanto, dentro de você, você sente um vazio. É como se aquilo que você estivesse vivendo não completa você. E lembre de uma coisa, que o shalom de Deus, a paz, a prosperidade, ela é nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Ou seja, a plenitude, eu me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa plena, faz parte da paz de Deus. E a paz é uma confirmação que estamos no caminho certo. Então, se você sente um vazio, você sente que não está completo, mesmo tendo bons resultados, mesmo tendo uma carreira pela frente, mesmo tendo, sonhos e projetos ainda a realizar, é Deus dizendo para você, esse caminho eu não quero mais. Esses dias eu li uma notícia de um rapaz, um cantor secular, e esse rapaz, ele teve uma experiência com Deus, ele abriu mão da vida dele, dos contratos que ele já havia assinado, teve que pagar a multa. E eu fiquei pensando e refletindo sobre a vida daquele rapaz e uma coisa veio muito clara dentro de mim. Quando alguém é tocado por Deus, abre mão do que tiver que abrir mão.
porque o propósito de Deus, naquele que teve um encontro com Deus, naquele que ouviu a voz de Deus, é tão real que a pessoa não consegue mais seguir no mesmo caminho. Então, preste atenção nisso. Sempre que você estiver no lugar errado, você pode até estar tendo muito sucesso. E um detalhe, às vezes a gente pensa que o sucesso é sinal da aprovação de Deus. Não. A paz de Deus é um sinal. O sucesso não. Você lembra que Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto? Você lembra dessa passagem? Está em todos os evangelhos, está muito claro que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, apareceu o diabo e a Bíblia diz que o diabo ofereceu para Jesus a glória do mundo, ofereceu para Jesus sucesso, ofereceu fama, ofereceu poder. E Jesus não aceitou aquele sucesso. Por quê? Porque aquele era o lugar errado para ele. Não era o lugar certo. O lugar certo para ele era um lugar no Espírito. E Jesus teve sucesso, mas não o sucesso que o diabo estava querendo dar para ele. Você entende? Então nem sempre que a pessoa está, na alta, significa que ela está no lugar certo que Deus tem para ela. É por isso que as pessoas, elas trocam a vontade de Deus pela sua própria vontade, porque não conseguem discernir, o que Deus está comunicando dentro dela. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós somos sensíveis à voz de Deus. Todos nós. Não importa se é político, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é iletrado, todos nós temos, sentidos espirituais. Todos nós. Só que grande parte das pessoas não consegue discernir o que Deus está falando com elas. E é isso aí que leva elas para um caminho errado. Eu venho aqui ser um profeta de Deus na tua vida e quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai conseguir discernir a vontade de Deus na tua vida. Amém? Para que você não perca tempo no lugar errado. Um dos problemas de você estar no lugar errado é que você perde o time de Deus. Você perde tempo. Você perde dinheiro, você perde promessa, você perde conexões, você perde, a vontade do Senhor para a tua vida. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, existe um cansaço emocional e uma inquietação que não passa. É como se você tivesse sempre com o coração na boca. Quando você está no lugar errado, você sente uma inquietação. É como se alguma coisa não encaixasse e você também está num alto esgotamento. Não é fácil fazer algumas mexidas na nossa vida, mas ela é necessária, porque os ajustes de Deus vêm para nos alinhar para um tempo certo, para um lugar certo. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra. Sempre que você estiver no lugar errado, você vai ter uma exaustão fora do comum. E essa exaustão fora do comum vai trazer para você muito prejuízo. Por quê? Porque quando você está exausto, você não tem vontade, muitas vezes, de pegar a Bíblia para ler. Quando você está exausto, você não começa novos projetos. Quando você está exausto, a vida lhe conduz e não o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que precisamos estar num lugar. E esse lugar se chama a vontade de Deus. Se chama o lugar aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está. E a terceira coisa é, quando você está no lugar errado, tudo parece ser mais difícil do que deveria. Será que não está na hora de você rever a rota? Sempre que você estiver no lugar errado, sempre, presta atenção, eu estou sendo aqui um canal de Deus para te abençoar. Sempre que você estiver numa direção errada da sua vida, no lugar errado, as coisas vão parecer mais difícil do que realmente elas são. E possivelmente o Senhor está querendo, reordenar os teus passos para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você, porque é no lugar certo. Deus tem endereço para a bênção ser derramada. E você precisa compreender, discernir isso. É por isso que eu tenho batalhado aqui para que você ouça a voz de Deus. Você sabe disso.
Meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, o destino de Deus na minha vida, o propósito que Ele me deu. Por isso, renda-se a Deus e você vai viver o milagre dele. Deus falou com você hoje? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Pega aí e manda para os teus amigos, para os teus parentes. Você que me acompanha pela Bandeirantes, que está aí assistindo esse programa, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e começa a acompanhar as orações conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você e a sua casa serão muito bem-vindos caminhando no profético. Amém? Quero também falar rapidamente para você que está aí me ouvindo. Domingo agora nós vamos ter um grande culto e eu vou falar sobre propósito. E eu sei que o propósito de muita gente vai ser revelado nesse culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é o nosso convidado. Posso te esperar? Eu quero te esperar. Tá bom? Então, vem estar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E você que não faz parte da academia aqui no Global, quero lembrar você que domingo agora, domingo também, só que na parte da noite, nós vamos ter o evento Passando o Manto, que estou falando sobre os segredos da unção. Se você quer descobrir os segredos da unção, quer andar sobre essa unção, quer viver algo novo na tua vida, amém? De repente você está aí e dentro de você, você sabe que tem algo novo, mas você não sabe o que é. Vem para a Academia Kindle, porque nesse domingo muita revelação de Deus vai ser liberada sobre a tua vida. Você pode se tornar um aluno da nossa academia indo agora mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e ali você vai poder se inscrever para a Academia aqui no Global. É um treinamento de 1 ano e nesse 1 ano nós vamos ter vários eventos durante o ano e tenho certeza, você vai se preparar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava conversando com um rapaz, ele fez um negócio milionário e ele compartilhou algo comigo. Ele teve o tempo da preparação e o tempo da exaltação. Aí ele vendeu a empresa, construiu a empresa, vendeu ela com mais de 400 colaboradores e depois ele voltou a estudar, voltou a se preparar porque ele sente de Deus que logo, logo novos negócios vão surgir. Eu disse para ele, você está vivendo uma nova preparação e logo, logo vai vir uma nova exaltação. Sabe, tem coisas novas de Deus que vão vir para a nossa vida se nós discernirmos o tempo das coisas. E é nisso que eu vou te ajudar. Por isso eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kindle, para que você viva também o extraordinário de Deus na sua vida. Quero falar também dos nossos livros que vão edificar a tua fé. Esse aqui é o meu devocional. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Eu aprendi muito com o Espírito Santo a entender o que Deus fala comigo. Você também vai entender através desse livro. Tenho certeza disso, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um testemunho aqui, rápido, certo? Deixa eu pegar um testemunho aqui para abençoar a tua vida. Gisele mandou o seguinte testemunho: a paz. No ano passado eu estava no propósito que levaria anos acontecerá em dias. Eu orei por uma causa que, segundo o advogado, levaria anos para se resolver. Mas eu disse não. Rejeitei aquela palavra e me firmei na que o Senhor estava ministrando. E para a honra e glória de Deus, hoje a causa foi liberada a nosso favor. O que levaria anos aconteceu em dias. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele continue abençoando e direcionando o Senhor nesse ministério profético que tanto nos ensina e fortalece. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gisele. Deus é fiel. E você que quer viver algo novo, escreve aqui nos comentários: vou viver algo novo. Eu tô sentindo do Espírito que essa palavra, ela é para muitos de nós que estamos aqui. Amém? Você está para viver algo novo na tua vida. É por isso que você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas essa oração. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, a favor de algo, de alguém, de um negócio, de um projeto, da salvação de uma pessoa. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, conduza-nos, guia-nos e te pedimos, fale conosco. Queremos ouvir a voz de Deus falando conosco e nos direcionando. Não nos deixa permanecer num lugar errado. Não nos deixa permanecer numa direção errada. Espírito Santo, toque com teu poder agora na vida dessa pessoa que está me ouvindo e que todo tipo de laço, todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que onde há falta, haja fartura, haja provisão, haja céus abertos, a porta de emprego se abra, as ideias surjam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que o Senhor traga um destravar na vida dessa pessoa. O Senhor traga algo novo, o Senhor prepare ela para o tempo da exaltação, da promoção. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver com dores no corpo, todo aquele que tiver uma impossibilidade motora, uma impossibilidade auditiva ou visual, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo é da saúde. E pelas pisaduras dele fomos sarados, ser curado. Toda pessoa, meu Deus, que sabe que está num caminho errado, que está no meio de uma situação errada, Senhor, tira ela desse caminho, que o jugo do pecado seja quebrado agora e que ela experimente algo novo de Deus, que uma esperança, uma fé surja dentro dela para ela viver algo novo na vida dela. Senhor, eu oro para que todo aquele que está amarrado espiritualmente seja livre agora. Eu quero declarar você livre, liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E profetizo que grandes coisas vão acontecer a partir do dia de hoje, na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Eu declaro sobre a tua vida nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Se você crê nessa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. E eu quero também aqui abençoar a vida de todos os nossos parceiros que têm nos ajudado a cumprir o ID de Jesus. Estamos em 2 emissoras de televisão, tudo bancado pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros. Não utilizamos R$1 da igreja, tudo é mantido por nós. E que Deus nos abençoe para que continuemos firmes nessa obra. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nos levantamos agora na autoridade que Jesus Cristo nos deu em Lucas 10:19. Nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Quebramos agora todo tipo de oposição espiritual, todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, todo tipo de inveja, todo tipo de contrariedade, todo tipo de atraso nos negócios, nos projetos, nos sonhos, e damos uma ordem: mal, sai do nosso caminho. Oramos também para que seja quebrado todo espírito de acidente, de morte, todo laço preparado, que seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo.
Oramos também, Pai, por situações onde pessoas têm problemas que são impossíveis de serem solucionados no natural. Eu oro para que entre um milagre de Deus, uma sabedoria especial, uma inteligência que vem de Deus para que essa pessoa consiga resolver essa situação. Em o nome de Jesus, eu também apresento todas as cartas para Deus. Eu apresento em nome de Jesus todo o pedido de oração, todo o clamor que foi feito e profetizamos resposta. Declaramos também Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Deus, toda oração específica, nós cremos na resposta do Senhor. Nós cremos que o Senhor coloca a mão, que o Senhor muda diagnósticos, que o Senhor muda completamente decisões. O Senhor tem o poder de reverter casos, no nome de Jesus. Apresentamos tudo a Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção, que a presença do Senhor repouse sobre cada pedido de oração, no nome de Jesus Cristo. Confiamos em Ti, Pai. Nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa esperança está em Ti, Jesus, Tu és a nossa esperança. Invocamos o nome de Jesus agora, onde nós estamos, e dizemos: Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso Deus forte, maravilhoso conselheiro, e não temeremos, porque Tu estás conosco, Tua presença está conosco, em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Ti. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Coloque diante de Deus a sua carta, a sua oração específica e creia no sobrenatural. E você que está entrando agora nesse propósito, você pode baixar essa carta para Deus diretamente do meu site, é gratuito, ou você pode pegar uma folha em branco. Pegue uma folha em branco e faça a sua carta para Deus e faça uma oração específica, apresentando a Deus com detalhes o teu problema, a tua petição, o teu projeto, e eu creio em respostas divinas. Você crê também em respostas divinas? Declare aqui nos comentários: eu creio. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Creio que Deus tem o melhor preparado e reservado para nós. Hoje eu quero compartilhar uma palavra profética com você e quero pedir que você me ajude também a compartilhar essa palavra profética com o máximo de pessoas que você puder, e no final nós vamos apresentar a Deus as nossas petições. A palavra é a luta pelo seu futuro. Existe uma luta que poucas pessoas percebem, mas que ela existe. A luta pelo seu amanhã. Todos nós temos coisas que nos contrariam na vida. Pessoas que não são justas, uma doença que aparece, um revés em nossas finanças, até mesmo de coisas que a culpa nem é da gente, mas aquilo acaba de alguma maneira vindo para a gente ou respingando de uma forma indireta e nos atrapalha. Tudo isso são oposições que nós enfrentamos na vida. Tem gente que já relatou para mim que desde a sua infância o diabo sempre quis ceifar a sua vida. Desde o início, sempre houve uma guerra para tudo, uma luta para tudo. Tem gente que diz assim para mim: por que parece que para mim as coisas são tão difíceis? Você está enfrentando uma luta pelo seu futuro, pelo seu amanhã. Há algo em você que o inimigo está tentando impedir. Esses momentos ruins, eles não foram aleatórios, não é azar como você pensa. Isso é um combate pelo futuro. O inimigo está vendo que você carrega algo. E sabe, tem coisas que Deus nos entrega, tem coisas que Deus coloca na nossa vida que nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Na verdade, somos os últimos a saber, porque as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem. O inimigo já viu um padrão, porque ele já viu isso se repetir muitas vezes na história, e ele começa a cercar você, lançar atrapalhos, lançar desânimos, tudo para fazer você desistir de algo que Deus vai mostrar para você. Então existe uma luta pelo seu futuro. Esse filho que dá problema, Deus tem um grande futuro para ele. Esse marido que muitas vezes briga para você não servir a Deus, Deus tem um grande futuro para ele. Essa empresa que às vezes dá vontade
em você de desistir de tudo, de largar tudo, de acabar com tudo, de recomeçar num outro lugar. Deus tem um grande projeto para essa empresa. Então, existe uma luta pelo futuro. E nós, por estarmos, prestando tanto atenção nas circunstâncias, nos problemas que aparecem, que a gente não vê o quadro maior. Não enxergamos o que Deus está querendo nos mostrar dessa luta. Mas toda vez que algo apertar na sua vida, saiba que é uma luta pelo seu futuro, é uma luta pelo seu amanhã. Aqueles ataques que vieram contra você eram estratégicos. Se o inimigo não se sentisse ameaçado por você, ele não tentaria te segurar se não visse grandeza em você, grandeza que Deus colocou em sua vida. É por isso que, o inimigo tenta mexer com os pensamentos, é por isso que ele tenta pressionar você, esgotar você fisicamente, emocionalmente, para que você desista de algo que foi Deus que colocou na sua vida. Tem gente que está combatendo contra Deus e não sabe, porque essa sua família que você quer desistir dela, foi Deus que te deu. E se a guerra, ela está acirrada, é porque o inimigo está vendo que existe algo aí na tua casa que é especial, que foi Deus que colocou. Entenda, tem coisas especiais que muitas vezes estão na nossa vida e a gente não tem a ciência de que aquilo é especial. Mas pela luta, pelo nível de combate, você já consegue discernir que isso é algo maligno contra você, que o inimigo quer, de alguma maneira, interromper um projeto que Deus tem na sua vida. Muitas vezes o inimigo sabe que somos, mesmo antes que nós venhamos perceber. Dificuldades são um sinal que algo incrível, poderoso está no seu futuro. Então, em vez de você se entristecer e dizer que não tem mais força, encha-se de esperança em Jesus Cristo e acredite que Ele vai lhe dar forças, porque existe um futuro glorioso preparado para a sua vida. Sempre que uma porta se fecha, já tem outra porta que vai se abrir. E nós temos que confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. A guerra do inimigo às vezes não é nem contra aquilo que está aberto na tua vida, mas contra aquilo que Deus está abrindo no teu futuro, no teu amanhã. Em Marcos capítulo 5, eu amo essa passagem, porque ela conta sobre o endemoniado gadareno e como Jesus enfrentou lutas, com tempestade, inclusive no mar, para chegar até a terra de Gadara. E chegando lá, Jesus encontrou um homem completamente possesso, com a vida destruída, com a família destruída, com as finanças destruídas. Os demônios se apossaram da vida desse homem, o levavam para o cemitério. Ele vivia uma vida, totalmente fora da sociedade. A vida dele estava completamente destruída, totalmente acabada. E eu fico imaginando esse homem nos momentos de lucidez, clamando a Deus e pedindo ajuda. Mas aquelas forças espirituais o dominaram de uma maneira que o tiraram completamente de qualquer esperança, de qualquer possibilidade de mudança. Mas eu quero que você leia esse texto de Marcos capítulo 5, preste atenção, do verso 18 ao 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem era um comunicador. Talvez nos nossos dias ele seria um radialista, talvez um apresentador de TV, talvez nos nossos dias ele seria um influencer. Ou seja, ele era um homem que tinha um dom de Deus na vida dele. Porque quando Jesus o libertou dos demônios que o oprimiam, esse homem saiu por 10 cidades, pregando o que Jesus fez por ele. Ou seja, se ele não tivesse talento para falar, se ele não tivesse esse dom de Deus na vida dele, você acha que Jesus teria sido irresponsável de mandar alguém em nome dele, como embaixador dele, para passar vergonha? Alguém que não sabia falar?
Não, Jesus enviou alguém com talento. Jesus enviou alguém que tinha um testemunho para contar, que sabia passar para as pessoas a experiência que ele teve. E por onde esse homem passou, cidade após cidade, e na própria família, e também ali no território de Gadara, esse homem foi um testemunha ocular da bondade de Deus sobre a vida dele. Quantas almas foram ganhas? Quantas pessoas ficaram impactadas pelo testemunho desse homem? Quanta coisa aconteceu, quantas transformações. Sabe, aonde eu vou e que alguém me reconhece, as pessoas têm um testemunho para me contar. Eu parei agora há poucos dias atrás, eu estava em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre, e uma mulher me parou no aeroporto e ela me contou as bênçãos que Deus operou na vida dela. Ela segurava a minha mão e dizia: você mudou minha vida. Eu disse: não, eu não mudei tua vida, Jesus mudou tua vida, foi Jesus operando através de mim. Ela disse: não, mas você foi usado por Deus. Eu disse: glória a Deus por isso, mas foi Jesus. Eu quero que você entenda, sabe, às vezes os testemunhos que a gente ouve, às vezes não chegam nem perto de onde eles chegam. É que nem na oração da manhã eu contei o testemunho de uma mulher curada de câncer. Nós temos visto tantas maravilhas. Sabe, ontem aconteceu algo, eu ministrei no domingo na igreja e eu recebi tanta mensagem. Bem, era 18, 19 horas, eu acho, ontem, e o vídeo já tinha passado de 100 mil visualizações. E as pessoas me mandando mensagem: essa mensagem mudou minha vida, essa mensagem mudou minha vida. Puxa, todo domingo eu ministro uma mensagem, né? E como que eu iria saber que na mensagem de ontem iria ter tanta repercussão? Que tanta gente ia, sabe, ser abençoada por essa palavra? E as pessoas me dizendo, e a gente está compartilhando aqui nos grupos de família, e as pessoas estão se identificando com a mensagem, milagre está acontecendo e Deus falou comigo. Uma mulher me mandou mensagem no privado e disse: eu não paro de chorar. Ela escreveu: eu não paro de chorar, eu escuto a mensagem, eu não paro de chorar. Ou seja, tem coisas que a gente não explica, né? Porque para mim foi uma mensagem normal que eu ministrei no domingo, mas assim, foi impactante. Teve um testemunho incrível, pessoas de fora do país entraram em contato comigo ontem, sabe, me mandando mensagem. Eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Eu disse: meu Deus, o que eu falei de diferente? Às vezes a gente não sabe. É uma graça de Deus e Deus escolhe a mensagem, sabe, para fazer algo que a gente não explica. E um detalhe, às vezes o que representa para um, não representa para outro. E eu fiquei maravilhado com isso, eu fiquei até tarde da noite, eu estava ontem eu me deitei um pouco mais tarde, então era 11 da noite e eu estava recebendo mensagens ainda daquela mensagem. Eu disse: meu Deus, que repercussão! Entenda, esse homem aqui teve uma repercussão, o testemunho dele, que foi além do que ele imaginava. E isso foi a obra de Deus. É por isso que o diabo lutava tanto, é por isso que os demônios assediavam tanto a vida deste homem, porque de alguma maneira eles sabiam que este homem tinha um talento de Deus. Quando você carrega algo de Deus na sua vida, o diabo sempre vai lutar. É por isso que nós precisamos dos intercessores, sabe? Para cobrir a vida daqueles que têm uma tarefa especial aqui nessa terra. E eu quero aqui publicamente agradecer a todos os intercessores que oram por mim, pela minha família e pelo meu ministério. Muito obrigado, vocês são uma bênção. Que Deus continue dando saúde e força para a vida de vocês continuarem intercedendo, seja por mim, seja por outras pessoas. O que é interessante, sabe, nessa passagem que nós lemos, é que quando Jesus estava aí no barco, indo em direção ao homem, uma enorme tempestade surgiu. E não acredite que essa tempestade aí foi aleatória, não. Essa tempestade foi algo espiritual. Você não sabe quantas tempestades o inimigo enviou para tentar impedir Deus de chegar até você.
como ele tenta, sabe, através de um escândalo, através de um mau testemunho, através de uma pessoa perturbada, tirar você da fé. Como ele tenta, sabe, lhe tirar do propósito, como ele tenta por meio, às vezes, de uma palavra suave, sabe, de palavras de seda, contaminar teu coração, tirar tua família do propósito de Deus, do que Deus tem para a sua vida, e daí você se aborrece com coisas que estão vindo como tempestade emocional para colocar você em luta, em guerra. O inimigo não pode parar a sua vida. Ele não pode parar no seu destino. Davi disse no Salmos 30, Senhor, eu te louvo por se recusar a deixar meus inimigos triunfarem sobre mim. A todo momento, o futuro de Davi estava sendo atacado. A todo momento. Então guarde essa palavra no seu espírito. Existe uma luta pelo seu futuro. Por favor, não pare. Permaneça firme em Deus. Porque tem uma obra muito grande que Deus fará através da sua vida. E aqueles que creem, declare: eu creio em nome de Jesus Cristo. E pode ser em você, como pode ser através da tua casa, pode ser também por meio da tua empresa. Tem gente que não acredita que Deus pode usar uma coisa comum para algo extraordinário. Deus pode usar coisas comuns para coisas extraordinárias, sim. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução ao teu espírito. Eu espero que essa palavra, essa instrução, possa já estar abençoando você, abençoando a tua casa e toda a tua família. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero também falar dessa carta, certo? Nós estamos hoje no 8º dia do nosso propósito, vamos até domingo, e essa semana intensifique a sua busca. Não falte nenhuma oração. Coloque mais intensidade aí, não deixe o inimigo desanimar você, não deixa nada parar você. Amém? Porque Deus está operando algo grande, não deixa nada parar isso, em nome de Jesus. Certo? Esta é a sua carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site, quem não baixou ainda. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Ok? Muito bem, Deus é maravilhoso. E você que ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o Café com Jesus, nosso devocional. Comece seu dia na presença de Deus. Comece seu dia com direção de Deus. Olha só, dentro desse livro aqui, deixa eu mostrar para você. Olha que lindo aqui. Tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, tá? Uma oração para você fazer comigo. E aqui você vai fazer sua própria oração a punho, tá? Esse livro aqui vai te edificar muito. Esse aqui é o livro 1, esse aqui é o livro 2. Você pode adquirir os dois porque eles são atemporais. Então você pode começar eles a qualquer momento. E se ler um, tem que ler o outro, porque cada uma das instruções é diferente uma da outra e vai te abençoar tremendamente. E você que ainda não é aluno da Academia Kindle Global, hoje eu entrei ao vivo, amanhã eu vou entrar ao vivo também. Quarta eu vou ter a mesa das direções dentro da Academia Kindle. Estou entrando às 9h45, hoje eu entrei às 9h45, amanhã eu vou entrar às 9h45, na quarta-feira eu vou entrar às 9h45 e você não pode ficar de fora da Academia Kindle Global. Se você quer ser nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem estar mais perto de nós, vem aprender o profético, vem aprender a ouvir a Deus, vem aprender a caminhar nas direções de Deus. Amém? Esse é o nosso convite para você. Deixa eu declarar o Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe. Mas compartilhe para valer, com vontade. Compartilhe com amigos, com parentes, em grupos, nas redes sociais. Não esquece de deixar a tua curtida aqui. Amém? Porque você pode pensar que você está aqui só por você. Não. Por trás de você tem uma multidão. Aleluia. E você vai ser usado por Deus para compartilhar essa oração com uma multidão que está por trás de você. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso e estou profetizando. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras
refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família. Coloca aí diante de Deus todos os pedidos de oração. Pega aí a tua carta na mão, certo? Eu também vou pegar aqui representando a carta de cada um de vocês e nós vamos colocar diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti cada carta para Deus. Apresentamos a Ti nossas orações específicas, nossos pedidos, nossos projetos, nossos sonhos, nossa família, saúde, vida espiritual, ministério. Pessoas que estão clamando ao Senhor neste momento, empresários que colocaram aqui suas empresas, que colocaram os seus projetos, a sua visão para o futuro, para os próximos anos. Eu apresento cada carta para Ti, Pai, e nós te pedimos, traga resposta para cada um dos Teus filhos, uma resposta sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que todo jugo espiritual, todo cansaço que essa pessoa está, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado vencê-la por meio de problemas, por meio de desânimos, por meio de adversidades, que um renovo do Senhor venha sobre essa pessoa. Meu Pai, eu me coloco na brecha agora, em favor de cada um deles, e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço respostas do alto e declaro saúde, força de Deus, um ânimo novo. Declaro que a mão do Senhor está sobre cada carta, sobre cada pedido de oração. E agora oro para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, toda inflamação, infecção, dores, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por milagres de toda sorte agora, e que a mão de Deus seja sobre ti, que o Senhor traga vitória e que toda oposição espiritual quanto ao teu futuro caia por terra. Eu quero declarar que teus filhos são uma bênção, que teu casamento é uma bênção, que tua família é uma bênção, que você tem saúde, que Deus multiplicará tuas finanças, que a riqueza de Deus está entrando no teu caminho, na tua empresa, nos teus projetos, no nome de Jesus. Que, Senhor, visita teus filhos e filhas e dá vitória a eles agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você vai pegar essa oração. Você que é mãe, que tem filhos que são empreendedores, manda para eles essa oração e escreve na mensagem: filho, faça essa oração hoje. Porque você não tem ideia como o inimigo tenta frustrar empreendedores, como o inimigo tenta impedir que os empreendedores sejam bem-sucedidos. Por isso, eu peço, compartilhe com os empreendedores. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, 6 da manhã. Espero todos vocês aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.